O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazeis o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Versículo 17, olha só o que Jesus diz. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Talvez o evangelista Lucas, na hora de descrever o que Jesus tinha dito, ele deve ter aqui se equivocado. Que não seria muito bonito e até melhor o Senhor livrar dessa situação, fazer uma oração bem carismática, oração bem forte, enquanto os soldados estão vindo para pegar, enquanto os governadores estão mandando para vir prender, acontecer nem que seja uma diarreia neles e eles voltarem. Não precisa nem morrer, uma diarreia é suficiente. Será que não deveria ser assim? A ponto do soldado nem chegar para prender. Mas não é esse o fato narrado por Jesus e na prática não é isso que acontece. Jesus vai dizer que quando for perseguido por reis, governadores, esta será uma ocasião de testemunhar a fé. Olha só, a perseguição como ocasião de testemunhar a fé. Olha só, rapaz, ele não livra, deveria livrar, mas não. É nesta ocasião de perseguição que é uma ocasião de testemunhar a fé. É nesse momento de perseguição que é uma ocasião de testemunhar a fé. Hoje nós celebramos André e seus companheiros mártires, se eu não me engano, mais de 100 mártires, na região que hoje é o Vietnã. Foram perseguidos e necessariamente mortos por causa do Evangelho, uma perseguição cristã. Os governadores da época começaram a odiar a religião, a odiar aqueles que pregavam o nome de Jesus. Conclusão, mataram André e todos os outros. E São João Paulo II os canonizou. Mas olha só, a perseguição como ocasião de testemunhar a fé. Olha, mais do que nunca nós precisamos pedir a Deus a graça de testemunharmos a fé na perseguição. Que a tendência nossa é que a perseguição não chegue a nós, a gente corre de perseguição. A gente corre de perseguição, corre de contrariar os reis e os governadores. Quem é doido contrariar o governador? Quem é doido contrariar o prefeito da cidade? Não podemos contrariar. Meu Deus do céu, mais do que nunca é tempo de nós mergulharmos a nossa vida em Deus para que diante da perseguição nós não possamos abrir mão não. O Evangelho termina hoje dizendo assim no versículo 19, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Permanecendo firme, não é correndo, que o que tem de gente correndo não é pouco não, viu?
Qualquer decretozinho municipal é o suficiente para fechar uma igreja. Qualquer decreto estadual é o suficiente para fechar a igreja. A gente fica de braços abertos. Não foi isso que nós vivemos? Felizes da vida, braços encruzados, felizes da vida. E ninguém pode questionar. Questionou, está alguma coisa errada. Inclusive pode até ser preso. Meu Deus do céu. E nós, da agora em diante, esse cenário de perseguição, ele será maior ainda. É por isso que eu estou dizendo, nos preparemos. Nos preparemos. O cenário de perseguição de agora para frente será maior. Só que isso não pode nos preocupar. Isso não pode nos apavorar. Meu Deus do céu, vou arrancar os cabelos da cabeça. Não. Jesus está dizendo que na perseguição é ocasião para testemunhar a fé. E vai chegar, e não vai demorar. Situações concretas, moralmente, que os governadores da vida, os presidentes da vida, irão impor a nós, para nós fazermos. E nesse momento vamos ter que dizer não. Aqueles que quiserem continuar amando a nosso Senhor, fiel à igreja, fiel ao Evangelho, vão ter que dizer não. Só que o não muitas vezes vai custar muito. Aí que está, não é um não, não quero e está tudo tranquilo. Não, um não que custa muito. Um não que talvez vai custar você não ter acesso aos hospitais. Olha só, e já está acontecendo, viu? Não estou falando de coisa, já está acontecendo. Tem estado e cidade, não citarei agora, no nosso Brasil, que a pessoa não vacinada não pode entrar no hospital. Não pode visitar o parente que estiver lá doente, viu? Estou dizendo hoje, não estou dizendo amanhã, não estou dizendo hoje. E daqui a pouco a coisa vai só piorar. Olha só onde nós chegamos e onde é que nós chegaremos. O não vai nos custar muito. Às vezes deixar a nossa cidade. O não vai nos custar muito, impedirmos de viajar. O não vai custar muito. Estamos dispostos? Estamos preparados? Mas precisaremos dizer não. Aqueles que quiserem ser fiéis ao Evangelho precisarão dizer não, mas arcando com todas as consequências. André e seus companheiros, a consequência foi morte. Morte. Mas eles assim o aceitaram. Interessante poder perceber, e depois, hoje a internet, nesse sentido, nos facilita. Depois, leia um pouquinho sobre a história de André e seus companheiros, no período, sobretudo ali depois, de modo muito especial, do século 17 ao século 19, mas depois pega o período de André especialmente, onde a igreja foi muito perseguida nesta parte, como eu vos disse hoje, que é o Vietnã. Quanto maior era a perseguição, maior o número de cristãos. Repetiu até o que foi o início da igreja. Quanto mais mártires morriam por causa do Evangelho, mais pessoas se convertiam, a igreja ia se expandindo. Ia se expandindo, olha só, na perseguição a igreja cresceu, na perseguição a igreja amadureceu. Perseguição, ocasião para testemunhar a fé. Perceba que essas coisas não podem nos assustar, não. Só tem que nos responsabilizar para sermos mais ainda de Deus. Mais ainda. Porque reis e governadores, presidentes da vida, irão impor coisas para nós fazermos que é contrário à fé. Coisas contrárias à fé. E o que é contrário à fé, nós não podemos obedecer. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a lei civil, se ela não está de acordo com a verdade, ela não só pode ser desobedecida, como ela deve. Não só pode, como deve. Santo Tomás de Aquino. Por exemplo, para você entender, e daqui você pode generalizar, uma lei civil que legaliza o aborto, que eles chamam de descriminalizar, uma palavra bonita para dizer matar. Descriminalizar significa matar e não ser penalizado. É isso. O padre, o que significa descriminalizar? Matar e não ser penalizado. É isso que significa.
Do ponto de vista civil, é legal. Alguns países, legal. Mas do ponto de vista moral, evangélico, é um absurdo. Um absurdo. Portanto, a lei que não está de acordo com a verdade não só pode, como deve ser desobedecida. Mas quando a lei civil é desobedecida, tem uma penalidade. E nós não queremos ser penalizados. Nós queremos desobedecer e continuar tudo tranquilo. Chegará momento que desobedecer uma lei civil vai nos custar muito, como está chegando. E eu acabei de dizer para vocês, esse absurdo do passaporte sanitário, que quem não tem já está sendo impedido de muitas coisas, inclusive da Santa Missa. Tem estado, cidade no nosso país, se você não apresentar o passaporte sanitário, você não entra para participar do santo sacrifício do Senhor. E as pessoas estão achando que isso é tudo tranquilo. Aí entra a pessoa ser perseguida, inclusive dentro de casa, onde o pai diz: rapaz, você não tomou vacina, você não vai tomar? Que absurdo é esse? Ainda concorda. A pessoa está sendo impedida de ir ao santo sacrifício do Senhor, receber o sangue, o corpo e o sangue de Jesus, e o pai e a mãe ainda estão concordando que está certo dela ser impedida, e está tudo tranquilo. Agora para frente, se prepare, se prepare. Se eu, Padre Helenildo, não quiser negar a fé, se eu não quiser ser contrário ao Evangelho, precisarei arcar com as consequências, e são consequências sérias e graves. Os mártires não mediram a consequência, quando foi por amor a Jesus, se a causa era o amor a Jesus, se era a fidelidade ao Evangelho, não medir as consequências, inclusive da sua vida, inclusive da sua vida. Nós não, qualquer coisinha a gente já, qualquer decretozinho, assinado pelo secretário, seja lá das quantas, a gente já arreda. Rapaz, é um decreto, a gente ficou tão traumatizado com o decreto, quando falamos a palavra decreto, que começa a tremer. Decreto, carta, decreto. A palavra decreto a gente treme, devido aos absurdos dos decretos da vida, sobretudo nesse contexto de pandemia. E um decreto suficiente para calar, para ficar quieto, para obedecer. Chegará momento que nós teremos que optar, ou obedecer ao Estado, ou obedecer ao Evangelho. E quando chegar esse momento, que nós estejamos preparados. Porque chegará e não vai demorar.